Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentro do Católico. Se você me assiste pelo YouTube, se me vê pelo Facebook, Instagram, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, dia 7 de março, sexta-feira depois das cinzas, ou seja, já estamos na quaresma. E é feita uma pergunta a Jesus, por que os discípulos de Jesus não estavam jejuando? É tempo de jejum, né? Mateus 9, do 14 ao 15. Vejamos o que diz o Santo Evangelho. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Então, perguntaram a Jesus: nós praticamos jejuns, nós, os discípulos de João Batista e os fariseus. E por que os teus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus responde: disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Então Jesus está dizendo: eu estou no meio dos apóstolos, eu estou no meio dos meus discípulos. Por acaso eu, que sou o noivo da igreja, posso exigir que os meus discípulos façam jejum enquanto eu estou aqui? Aí ele vai dizer: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Então Jesus aqui está dizendo que quando Jesus for elevado aos céus, quando Jesus ascender aos céus, aí sim começa o tempo favorável do jejum, o tempo próprio para o jejum, para a mortificação, porque o noivo foi tirado do meio de nós, né? O noivo foi tirado do meio da igreja, podemos assim dizer, entre aspas, Jesus fisicamente, com corpo, né? O seu corpo humano antes da glorificação, antes da ressurreição. E Jesus ascendeu aos céus depois de ressuscitado, então chegou o tempo de jejuar. Só, meus irmãos, que, por exemplo, não se sabe ao certo como jejuavam os discípulos de João Batista. Mas os fariseus, nós temos uma ideia de como eles jejuavam. Jesus diz: quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, que transfiguram o corpo em tristeza, para que as pessoas perguntem e eles digam que estão jejuando. Jesus vai dizer também que um certo fariseu subiu ao templo para orar, que quando chegou no templo e começou a orar, ele dizia, né, elogiando-se a si mesmo, né, se auto-elogiando, ele dizia: eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como o resto dos homens. Eu pago dízimo, eu jejum 2 vezes por semana, ou foi 3 vezes que ele falou, né, não lembro ao certo, mas ele dizia que jejuava. Ou seja, o jejum dele era para autopromoção, para vanglória. E muitas vezes algumas pessoas vão dizer que por esse motivo não é necessário o jejum. Porque, por exemplo, a primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, Deus vai, através do profeta Isaías, reprovar o jejum de mortificação, de ficar sem comer. Mas por que isso? Não porque o jejum não tenha importância em si, não porque o jejum não seja uma obra de piedade que Jesus e o próprio Deus aprove. Claro que não. Deus aprova, Jesus aprova. Por isso Jesus ensinou o jejum. Nós podemos ver quarta-feira de cinzas, quando Jesus mostra os 3 pilares da quaresma, né? A oração, a caridade e o jejum, a mortificação. E o profeta Isaías vai mostrar, né, a hipocrisia dos fariseus, e não só dos fariseus, mas de todo o povo de Deus, que dizia: veja, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Então, Deus está mandando o profeta gritar e denunciar o pecado. E qual era o pecado? Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Porque não te regozijastes quando jejuávamos. Eles estão aqui questionando Deus. E o ignoraste quando nos humilhamos. É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimes os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígio e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Então ele está dizendo: não façam jejum dessa maneira, como hipócritas, como fariseus. Aí ele vai dizer como nós devemos fazer o jejum. Ele não exclui o jejum. Ele está dizendo que não é para fazer o jejum
acompanhado de brigas, de discórdia, desunião. Aí ele vai dizer como nós devemos fazer o jejum. Acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco e sobre cinzas. Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Então o Senhor está perguntando aqui. Então Jesus, ou melhor, Deus aqui, na pessoa do profeta, está perguntando: acaso o jejum que profiro não é outro? Acaso vocês chamam isso de jejum? Dia grato ao Senhor? Um dia de confusão, de briga, de discórdia, de desunião, mesmo que estejam jejuando. Aí no versículo 6 do profeta Isaías, Isaías 58, verso 6, Deus vai dizer como deve ser um jejum e acompanhado do quê? Nós devemos jejuar e acompanhar esse jejum com isso aqui que Deus está nos ensinando. Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebras as cadeias injustas, desliga as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá: eis-me aqui. Este é o verdadeiro jejum, o verdadeiro espírito do jejum. Não é deixar de jejuar, mas é jejuar acompanhado de boas obras, obras de misericórdias espirituais e corporais. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.